Olá pessoal, tudo bem? Professor Giovanni com mais uma aula de Direito Eleitoral. E vamos continuar vendo os órgãos da Justiça Eleitoral, analisando hoje os tribunais regionais eleitorais. Nós vimos que os órgãos da Justiça Eleitoral estão previstos no artigo 118 da Constituição Federal e a Justiça Eleitoral é composta pelos TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. Os TREs estão previstos no artigo 120 da Constituição Federal e são os órgãos de segundo grau da Justiça Eleitoral, devendo haver um TRE na capital de cada estado e um no Distrito Federal. Em relação às decisões dos tribunais regionais eleitorais, nos termos do artigo 28 do Código Eleitoral, as decisões são tomadas por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria dos seus membros. Tá? Novamente aquela menção de que isso está esculpido no artigo 28 do Código Eleitoral, que nessa parte não é incompatível com uma Constituição de 88. Vamos ver aqui na tela, pessoal, um pouquinho sobre a questão da composição dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ver. Os tribunais regionais eleitorais têm na sua composição 7 membros que são escolhidos no termo do artigo 120 da Constituição, que revogou em parte os dispositivos dos artigos 25 e 26 do Código Eleitoral. Vamos ler aqui, pessoal, então, o artigo 120 da Constituição? O artigo 120 da Constituição diz o seguinte: haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão mediante eleição pelo voto secreto de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 juízes entre os desembargadores do Tribunal de Justiça. De 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. De 1 juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Esse dispositivo, pessoal, é um dispositivo um pouco mais complexo para o entendimento, mas nós vamos dissecá-lo para que a gente consiga entender, então, quando o ministro vai ser escolhido diretamente entre os desembargadores, entre os componentes do TRF ou do Tribunal Regional Federal, ou quando vai ser escolhido um juiz federal, tá certo? A questão aqui, como a gente vai ver, a questão da existência na capital do estado, onde está o TRE, se existe ou não a sede do TRF. Mas a gente vai esclarecer daqui a pouquinho. E vamos ver também que nós temos um outro membro, que é por nomeação pelo presidente da República, de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, fizemos essa tela aqui para que a gente consiga visualizar um pouco melhor a questão, então, da composição dos TREs. Vamos ver. Olha lá. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. Vimos então que nós temos na capital de cada estado e no Distrito Federal ou uma sede de TRE. E entre os membros são escolhidos entre 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Também temos 2 juízes de direito do 1º grau da Justiça Estadual, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. 1 juiz federal, desembargador, ou juiz federal de 1º grau, dependendo da questão do estado. E 2 advogados, nomeados pelo presidente da República, em lista elaborada pelo Tribunal de Justiça. Tá bom? É importante que a gente fixe, então, essa questão da composição do TRE, para que não faça uma confusão, então, com a composição do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Ele costuma fazer essas questões de concurso público, justamente para que a gente confunda como é que é feita a composição do TSE com a composição do TRE. Vamos ver.
Vamos ver aqui então essa questão dos desembargadores. Em relação à escolha dos desembargadores do Tribunal de Justiça, são escolhidos pelo próprio TJ, pelo próprio Tribunal de Justiça, mediante eleição pelo voto secreto. Também por voto secreto, os desembargadores do TJ elegem 2 juízes de direito, juiz comum da comarca, para ocuparem 2 vagas no TRE. Então, lá no Tribunal de Justiça do Estado, são escolhidos 2 desembargadores, tá certo? Que é o nome dado aos juízes que estão no 2º grau de jurisdição. Então, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça são escolhidos para serem membros do Tribunal Regional Eleitoral, pelo voto secreto, e 2 juízes de direito, o juiz da comarca é escolhido também para compor o Tribunal Regional Eleitoral, tá? Então, o TJ vai estar escolhendo 2 desembargadores do seu corpo e 2 juízes de direito do 1º grau de jurisdição. Agora, em relação, como nós vimos, à questão do juiz federal, tá certo? Então, este é escolhido, então vamos ver aqui na tela, esse é escolhido pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região, podendo ser um desembargador federal ou um juiz federal, conforme seja a capital do estado sede ou não de um TRF. Eu trouxe para vocês essa tela, pessoal, para que a gente tenha uma visão de como é que funciona essa questão do TRF. O TRF, nós temos 5 TRFs no Brasil, e eles são designados de TRFs, os TRFs são separados por região. Vamos ver aqui nessa telinha aqui essa questão. Ó. Então vamos lá. O Tribunal Regional Federal, TRF, tem competência definida no artigo 108 da Constituição Federal e representam a 2ª instância da Justiça Federal. 2ª instância da Justiça Federal. No Brasil, nós temos 5 TRFs. Então vamos ver. O TRF da 1ª região tem sede em Brasília e abrange os seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esses, então, são da 1ª região. 2ª região tem sede no Rio de Janeiro e abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O TRF da 3ª região tem sede em São Paulo e abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF da 4ª região tem sede em Porto Alegre e abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o da 5ª região tem sede em Recife, abrangendo os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, como é que a gente vai saber se o membro do TRE ele vai sair vai ser indicado vai ser um dos desembargadores do TRF ou se vai ser indicado um juiz federal? Então, tá aqui a resposta. Vamos ver. Membro indicado pelo TRF. Se na capital do estado, onde estiver instalada a sede do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, houver a sede do TRF, o membro será escolhido dentre os desembargadores do TRF. Porém, se não for sede, será escolhido um juiz federal de 1º grau indicado pelo Tribunal Regional Federal com jurisdição naquele estado. E como exemplo para a gente conseguir visualizar isso, eu trouxe para vocês o estado de Minas Gerais. Então, como é que fica a composição do TRE de Minas Gerais? O membro vai ser escolhido diretamente pelo um desembargador do TRF ou um juiz federal indicado pelo TRF daquele estado. Vou voltar aqui um pouquinho e a gente vai ver aqui que diz: TRF da 1ª região tem sede em Brasília. Então, Minas Gerais, que está incluído entre os TRFs da 1ª região, ele tem sede em Brasília. Então, como Minas Gerais, como o estado de Minas, em Belo Horizonte nós não temos, então ele não é sede de um TRF, é escolhido, nesse caso, um juiz federal de 1º grau, escolhido pelo Tribunal Regional Federal daquela área específica, no caso da 1ª região, ok? Então, se fosse a capital, seria diretamente do desembargador do TRF. Como não é, no caso é escolhido um juiz federal, indicado um juiz federal para compor o TRE. Vamos ver então em relação aos advogados. Vamos lá, pessoal, aqui na tela. Em relação aos 2 advogados, esses são nomeados pelo presidente da República em 2 listas tríplices, indicados pelo Tribunal de Justiça. Indicados pelo Tribunal de Justiça.
Vamos ver, pessoal, aqui também o artigo 120, parágrafo 2º, que prevê, então, a questão do presidente e do vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então, lá, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu vice e seu vice-presidente dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, o presidente e o vice-presidente são escolhidos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Tá bom? Competência, pessoal. Competência do TRE. Onde está regulamentado isso? No Código Eleitoral. Vamos ver aqui na tela. Então, lá, no Código Eleitoral, vamos encontrar no artigo 28 e no artigo 29 a definição da competência dos tribunais regionais eleitorais. E vamos ver, então, no artigo 29, dedicado às competências jurisdicionais, e o artigo 30 do Código Eleitoral, dedicado às competências administrativas. Tá? Fazendo aquela ressalva, sempre importante, então, que a gente percebe claramente que o Código Eleitoral, ele continua em vigor, regulamentando a questão dos órgãos eleitorais, quando ele não conflita, quando ele não entra de encontro à Constituição Federal. Então, ele continua, assim, em vigor. Tá bom? Pessoal, vamos ver aqui, então, a questão dos recursos nos tribunais regionais eleitorais. Vamos ver aqui na tela. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. Então, só a questão que forem diretamente proferidas contra a disposição da Constituição ou de lei é que cabe recurso, né, das decisões dos TREs. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais regionais eleitorais. Então, dois tribunais regionais eleitorais decidem uma coisa e há uma contradição, uma divergência entre essas decisões. Aí há a possibilidade de recurso. Versarem sobre ineligibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, ou anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Vamos ver agora, pessoal, como essas questões, como essa matéria tem sido cobrada nos concursos, tá bom? Temos duas questões aqui, vamos ver. Essa questão é da Fundação Carlos Chagas, de 2012, foi cobrada no TRE do Paraná para o cargo de técnico judiciário. Com relação à composição do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, a vice-presidência e a corregedoria caberá a um dos desembargadores do Tribunal de Justiça e ao juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal, respectivamente. Não. No caso, a corregedoria e a vice-presidência, eles serão do membro do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, essa alternativa está errada. Vamos lá. A B. A um dos desembargadores do Tribunal de Justiça e um dos juízes do Tribunal de Justiça, respectivamente. Também não, como nós vimos, presidência e a corregedoria, a vice-presidência e a corregedoria, nesse caso, serão de um membro do desembargador do Tribunal de Justiça, alternativa igualmente errada. Vamos ver, pessoal? Alternativa C, vamos ver. A um dos juízes do Tribunal de Justiça cumulativamente. Não. A gente sabe que serão restritos aos desembargadores. Vamos ver aqui a alternativa D. Ao juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal, cumulativamente. Não, a presidência, a vice-presidência e a corregedoria não pertence a eles. E a E, que deve ser a correta, a um dos desembargadores do Tribunal de Justiça cumulativamente. Correta, resposta E. Mais uma questão, pessoal. Vamos ver aqui, tem um enunciado grande. Vamos lá. Consulplan 2015, TRE de Minas, técnico judiciário. Na composição dos tribunais regionais eleitorais, são designados magistrados originários da Justiça Federal Comum, que podem ser juízes que integram os tribunais regionais federais nos locais de sedes desses órgãos ou juízes do primeiro grau. Em qualquer situação, o órgão do Poder Judiciário, responsável pela escolha do magistrado federal a integrar a Corte, será, em qualquer situação, o órgão do Poder Judiciário, responsável pela escolha do magistrado federal a integrar a Corte, será vamos ver, Tribunal Regional Federal. Então, nós vimos que o escolhido do TRF,
pode ser tanto um desembargador, se na capital do estado houver sede, ou um juiz federal, no caso de não ser sede. Então, o membro do TRE da categoria do federal só pode ser do Tribunal Regional Federal. Resposta A, tá? O que deixa todas as outras alternativas de forma incorreta. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa sorte, bons estudos. Até mais.